Ei gente, tudo bem com vocês? Bom, nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre a estratégia de esquematização do texto dissertativo e argumentativo. Essa estratégia eu uso muito com os meus alunos na salinha, no colégio, e é uma estratégia que facilita a vida do aluno que não consegue se organizar para começar. É importante deixar claro que não é a única estratégia de execução de texto, tá? Nós temos várias outras, mas essa é uma das que eu me sinto mais à vontade para fazer. Então, basicamente, quando você vai começar a escrever, você lê o tema, por exemplo, vamos pegar o tema do Enem desse ano, né? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Como que eu vou começar a trabalhar e executar esse texto? Então, a gente vai pegar a estratégia do esquema. Bom, o esquema, como é que ele funciona? Eu pego, por exemplo, lá na minha introdução, né, eu vou segmentar meu texto primeiro. Então, introdução, depois desenvolvimento, depois a conclusão. Então, eu vou separar isso por partes. Então, eu vou pegar lá na introdução, eu vou dividir minha introdução em 3 partes. Então, eu vou contextualizar, depois eu vou problematizar e depois eu vou trazer minha tese. Bom, quando eu falo contextualizar, é pensar como ou quais aspectos desse tema são relevantes para eu tratar no meu texto. Por exemplo, quando eu falo de intolerância religiosa, eu tenho que lembrar, por exemplo, que ela não surgiu do nada, ela vem de alguma coisa. Então é aqui também que você, enquanto produtor do seu texto, vai trazer informações para deixar esse texto mais atraente para o corretor. Então, se eu pego lá na minha contextualização, você vai gastar uma frase para fazer isso, né? Ou seja, 2 linhas, 1 linha. Então, você vai pegar como eu faria para trazer o assunto para o meu leitor. Então, eu sempre falo que na contextualização é interessante fazer o quê? Pensar que o seu leitor não sabe sobre o assunto. Então, é você que vai contar para ele. Então, lá na introdução a gente fez a contextualização. Essa contextualização ela pode ser histórica, ela pode ser com dado estatístico, ela pode ser, por exemplo, uma alusão a um filme, uma alusão a uma série. É aquilo que você, enquanto aluno, vai levar como bagagem para o seu texto. Então, na contextualização é o momento inicial, é o momento que vai chamar a atenção do corretor para o seu texto, então ele tem que ser interessante, tá? Logo depois da contextualização, lembra que na redação do Enem nós temos de resolver o problema. Então, como é que eu vou resolver um problema se eu não o apresentar antes? Então, nessa problematização, o que você vai fazer? Você vai trazer esse problema. Por que a intolerância religiosa é um problema no Brasil? Bom, o próprio fato de ser intolerância já me diz que é um problema. Então, é interessante que trabalhar com alguma relação de oposição, de adversidade, por exemplo, no entanto, entretanto, mas, porém, e logo depois você traz a sua tese, né? A tese é o quê? É o que você pensa sobre esse assunto, ou seja, o seu juízo de valor acerca do assunto. Logo depois, a gente vai gastar mais ou menos aí umas 8 linhas para essa introdução. Então, contextualizei, problematizei, dei a minha opinião, que é a minha tese, e eu posso partir aí para o desenvolvimento. Lá no desenvolvimento existem várias estratégias, inclusive a gente vai falar sobre elas aqui, mas uma estratégia simples que sempre funciona em texto dissertativo é trabalhar com causas e consequências. Então, por exemplo, eu posso elencar 2 parágrafos de desenvolvimento. Tem muita gente que pergunta, Ellen, eu posso fazer 3 parágrafos, 4 parágrafos? Gente, 2 ou 3 parágrafos são ideais. Eu não recomendo 1 e também não recomendo mais de 3. Por quê? Porque eu acho que o texto fica segmentado demais, fica topicalizado demais. Então é interessante a gente trabalhar com 2 ou 3 parágrafos para o desenvolvimento. Lembrando que a gente já tem 1 lá na introdução. Então a gente vai trabalhar, por exemplo, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, causas da intolerância religiosa no Brasil. Lá no segundo parágrafo, eu posso elencar, por exemplo, consequências acerca dessa intolerância no Brasil. E isso aí fica livre para você, para trabalhar quais causas e quais consequências, tá? Em seguida, né, vem a conclusão. E a conclusão, principalmente para o modelo Enem, ela é uma conclusão de resolução de problema. Inclusive o Enem chama isso de intervenção. Então, o que a gente vai fazer na conclusão? A gente vai intervir no problema, ou seja, a gente vai tentar propor soluções para que essa problemática seja resolvida. Então, lá na minha conclusão, eu vou elencar agentes para resolver esse problema e também possíveis medidas para
serem executadas. Quando eu falo agente, estou me referindo a pelo menos 3 grandes agentes: o governo, a sociedade civil organizada e o indivíduo. Quando eu falo sociedade civil, eu estou me referindo, por exemplo, à família, à igreja, à ONG, estou me referindo, por exemplo, à escola, às empresas, à mídia. Então, essa sociedade civil, digamos, né, organizada. Então, a gente vai propor, por exemplo, algumas soluções para resolver esse problema. E eu sempre acho interessante finalizar com alguma frase que demonstre que você, por exemplo, enquanto produtor do texto, tem noção de que aquelas medidas seriam execuíveis, seriam fáceis de serem postas em prática. Por exemplo, a partir dessas medidas a sociedade se voltará para um ambiente um pouco mais tolerante, ou a partir dessas medidas a sociedade se tornará um lugar menos intolerante. Tem muita gente que gosta de terminar, por exemplo, com frases de filósofos, etc. Também é bem legal, mas é importante deixar claro, eu falo isso muito no colégio, como que o mundo se tornaria um lugar melhor a partir da sua intervenção, tá? Então é isso. Nesse vídeo a gente falou um pouquinho sobre a esquematização do texto. Então lembre-se, né? Segmenta, esquematiza. Depois que você divide isso, para que você passe para o papel nas suas 30 linhas, fica muito mais fácil, tá? Então pensa, introdução, desenvolvimento e conclusão. Lá na introdução, contextualizo, problematizo, trago a minha tese. No meu desenvolvimento, vou trabalhar com causas e consequências. E na minha intervenção, eu vou acionar os agentes para resolver esse problema, não me esquecendo que no final eu tenho que mostrar como que o mundo seria um lugar melhor a partir da minha intervenção. É isso. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, clica aqui, né, no positivo, clica. Fale para os amigos, se inscreva no canal. E é isso. Beijo.